Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Deixa eu abrir um pouquinho mais a câmera aqui, ó. Eu espero que você esteja bem. Estamos aqui no canal, vamos falar um pouquinho aí sobre os dias de Jared, como vocês estão vendo aí no meu bloquinho de nota aí, ó. Os dias de Jared, um assunto muito importante, irmãos, para falarmos aí acerca da palavra de Deus, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos dias de Jared. Jared, este que é pai de Enoque, né? Por que vamos falar desses dias de Jared? Aqui embaixo que vocês estão vendo aí no texto de Mateus 24, deixa eu fechar aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo de número 37. Jesus fala assim, ó. Jesus está falando acerca da sua vinda, né? É o sermão profético, né? Deixa eu ver certinho aqui. Sermão da montanha, não, ó. É o sermão profético, né? O princípio das dores. Mateus 24. E lá no versículo aí, ó, 37, 36, né? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E aí Jesus fala algo interessante, né? Para os nossos dias. Muito interessante aqui, irmãos. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí ele dá algumas características, né, dos dias de Noé, ou dias de Jared, né? Ele fala assim, ó, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Muito interessante, né? Tenho certeza que você já ouviu pregações, né, acerca desse sermão profético de Jesus, né? Ele fala da sua vinda. Quais são os sinais? Os discípulos perguntam a ele mestre, qual os sinais da tua vinda, né? Quando o Senhor vai voltar? E Jesus, ele nesse sermão, ele fala muitas coisas assim extraordinárias da vinda dele. Jesus fala através de camadas, né? Você lendo ali de primeira vista, são camadas mais leves, mas você estudando, você vai cavando ali a palavra de Deus e tem coisas muito profundas que, se nós não nos atentarmos, a gente passa desapercebido, como alguns discípulos passavam. Jesus falou do templo, passando pelo templo, olhando a construção, né? Os discípulos foram mostrar para Jesus a construção do templo e Jesus falou para eles: olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos não entenderam muita coisa, né? Então isso que é interessante na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem muitas camadas, né? Inicia-se na camada mais leve ali, superficial. Você ouve o que ouve e às vezes não entende, ou se entende de maneira literal. Mas quando você estuda e se permite, né, e ora a Deus, pede graça, entendimento, sabedoria, porque só Ele pode nos dar essa sabedoria, irmãos, para a gente alcançar a palavra de Deus em várias camadas, né? E as camadas mais profundas trazem aí revelações assim, extraordinárias. Então Jesus chamou os discípulos e começou a falar um pouco mais profundamente com eles acerca dos assuntos finais, né, escatológicos. Então, para a gente entender os assuntos escatológicos, é preciso entender o passado, irmãos. E aí vem o pulo do gato. Como entender o passado, né? Se nós lermos lá a Torá, livro de Gênesis, né? Tem muitas informações ali, irmãos, extraordinárias. Mas ela traz uma camada superficial, bem superficial, daquilo que realmente é. Se você não cavar, você não vai compreender o que estava acontecendo naquele momento. E nesse texto, especificamente, nós vamos falar sobre os dias de Jared, que é os dias de Noé, né? Jared, ele é o sexto. Não, Jared é o sexto depois de Adão.
E Jared, Jared é pai de Enoque. Depois de Jared vem Enoque. Enoque é o sétimo depois de Adão. E aí, Enoque, através de Enoque, nós temos várias revelações extraordinárias. E aí nós vamos acompanhar algumas revelações que o livro de Judas comenta e fala de coisas extraordinárias. E aí, irmãos, eu quero trazer para vocês o seguinte, esse pensamento das camadas mais profundas da palavra de Deus. Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele falou assim, ó, presta atenção. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí fica uma pergunta que você, nós precisamos fazer e mergulhar, irmãos. Abrir a mente e mergulhar. O que ocorria nos dias de Noé? Noé, ele é o homem. Eu tenho um estudo, irmãos, que fala sobre a revelação do Deus invisível. A partir de Noé, inicia-se o testemunho de fé. Por que de fé? Porque Noé não conheceu Adão. Quando Noé nasceu, Adão já havia morrido há 106 anos, mais ou menos. Eu não tenho de cor aqui, mas eu tenho um estudo, vou trazer um estudo sobre essas coisas. Noé, quando nasce, Adão já havia morrido. Então, o testemunho ocular de Deus havia morrido, porque era Adão. Adão viu a Deus, Adão foi o primeiro homem, Adão tinha o conhecimento, conhecia Deus, conhecia toda a ordenança de Deus, os ciclos de Deus, né? Conhecia os jubileus do Criador. São assuntos extraordinários, eu não vou me atentar a isso agora, tá bom? Sobre como se conta o tempo, né? Enfim, Adão morreu, então nasce Noé. Noé, a partir daquele momento, ele se torna uma testemunha de fé. Por quê? Porque ele não tinha mais a testemunha ocular. Então se ouvia falar de Deus através da fé, crendo naquilo que o pai dele falava para ele. Olha, Adão, nosso pai, falava assim, assim, assim. Eles viram Adão. Noé, não. A partir de Noé, inicia-se um testemunho de fé. Então esse Deus invisível, esse Deus criador dos céus e da terra, a partir de Noé, precisaria ser crido exclusivamente pela fé. E Noé creu. Noé, pela fé, creu. Hebreus, né? Se não me engano, 11, um dos heróis da fé, Noé, pela fé. Vamos achar lá? Vamos achar Noé, pela fé? Vamos ver lá. Hebreus, capítulo 11, que mostra os heróis da fé. Vamos lá. Hebreus, capítulo 11, ou 12. Ah, não, Hebreus, capítulo 11, rapaz. Tô aqui no primeiro, capítulo 11. Muito bem, ó. Vamos lá, pela fé, ó. Opa. O que é interessante, ó. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Interessante, né? Aqui, ó. Muito bem, aqui, ó. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, Noé, a partir de Noé, começa o testemunho da fé. Por quê? Porque Noé não viu Adão. Noé não teve contato com Adão. Adão foi o homem que viu a Deus. Ele tinha o testemunho do Criador. Era uma testemunha ocular do Criador. Ele podia falar do que ele viu. Então, a partir de Noé, Noé ouviu falar do Criador através de seu pai, mas seu pai não viu a Deus, né? Ele tinha o testemunho de Adão. Então, Noé, pela fé, Noé foi feito segundo a fé. O testemunho de fé começa de Noé para frente. E olha que interessante, né? Como eram os dias de Noé, ou dias de Jared, né? Porque tudo se inicia ali nos dias de Jared. E aí a gente começa a mergulhar nesse estudo, indo lá para Gênesis, né? Capítulo 6. Vamos ver aqui já tem, se eu não me engano. Ó, Gênesis capítulo 6. Vamos ler para a gente entender como eram os dias de Noé, para que a gente entenda o que Jesus estava falando para os discípulos. Eu acredito que alguns discípulos já conheciam a história de Gênesis 6, né? Então, pelo menos deveriam conhecer.
Gênesis 6, no capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Interessante, né? Aí começa a história, né, de como eram os dias, de Noé. A primeira coisa que nós vemos nos dias de Noé é a corrupção humana. A gente vê que o mundo estava corrompido a partir de Jared, nos tempos ali de Jared, né? Começa essa corrupção. Essa corrupção começa nos dias de Jared, um pouquinho antes de Noé nascer. Começa essas corrupções, né? Então nós vemos aqui que através dessas corrupções começa a vir o julgamento de Deus. Por quê? O que aconteceu? Aqui nós temos uma simples passagem, porque o Gênesis vai falar aqui minimamente aquilo que aconteceu, né? O livro de Gênesis não conta detalhes daquilo que ocorreu, mas outro livro conta detalhes do que ocorreu e a gente tem a ciência do que ocorreu naquela época. Quando a gente vê esse texto, muitos irmãos vão defender, né, que os filhos de Deus eram filhos de Sete, né, descendentes de Sete, porque havia ali a descendência de Caim, né, e a descendência de Sete. Caim era o filho da desobediência ali, né? Caim pecou contra Deus, matou seu irmão e foi excluído ali da geração de Adão. Tanto é que Caim não é contado na geração de Adão. A geração de Adão começa a partir de Sete. Então é uma geração separada. São duas gerações separadas, né? Nós vemos que são a semente do mal e a semente ali escolhida por Deus, vamos dizer assim, né? A corrupção está na semente de Caim, por causa da sua queda, e a salvação, vamos dizer assim, a santidade, a separação das sementes está em Sete, né? Então por aí a gente vai entendendo. E aí o que acontece, né? Quando a geração aí de Sete, ela nasce, vai nascendo até Jared, e aí começa a se corromper. Então os filhos de Deus, para alguns irmãos, são os filhos de Sete. Mas daí, até então, fica por isso mesmo, não tem muito o que falar. Então, porque os filhos de Sete se casaram com os filhos dos homens, então aconteceu uma mutação na Terra. Como isso acontece, né? Como que isso pode modificar alguma coisa, né? Que fala aqui, ó: viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, que eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Né? O que levaria Deus a traçar um tempo para a humanidade? Porque aqui é um tempo para a humanidade. Esses 120 anos não é uma vida humana normal. Deus não deu uma vida assim para o homem: homem, você vai viver agora 120 anos. Não, é para a humanidade. Essa sentença aqui é para a humanidade. Por quê? Eu não vou explicar agora, tá? Porque é muito complicado explicar num vídeo só. Mas a contagem de tempo, aí a gente vai ver em outros livros. Aí eu vou entrar com vocês nos livros apócrifos, né? Que é lá no livro de Jubileus, nos livros dos Jubileus. Jubileus. Lá mostra como é a contagem de Deus. Deus conta os anos do homem e da terra através de jubileus. O que é o jubileu? São 50 anos. Então, 120 anos, né? Deixa eu ver até a continha que eu fiz aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Contando esses 20 anos da humanidade, daria quanto tempo? Ó? 120 vezes 50, que são 120 jubileus, tá? Daria 6.000 anos. Então, ao homem foi dado 6.000 anos para depois ser julgado. Por isso ele fala: o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Quando der o tempo dos jubileus que Deus estabeleceu, o espírito ali vai ser tirado. E aí o homem será julgado. Então, entendamos aí. Eu sei que é muito complexo, porque nós não estamos acostumados a ler outras literaturas que abram a nossa mente. Mas é importante que vocês leiam, tá bom?
E aí nós vamos ver o tempo de Noé. Então, o que ocorreu nesse tempo? Deus, ao olhar aquilo que estava acontecendo na terra, né, a grande corrupção, ele deu essa sentença, né, de que a humanidade teria 6.000 anos. É um tempo estabelecido por Deus. E o sétimo, né, o 7.000 anos, não sei como que fala 7.000 anos, o ano de 7.000 será o ano do milênio, que é o ano da purificação da terra, né? Um ano onde o Messias governará com sua mão forte, com cetro de ferro. Então será esse ano aceitável do Senhor, onde ele remirá Israel e o Senhor o julgará. As nações irão a Israel, guardarão o Shabat, né? Contemplarão todas as festas, e será um ano extraordinário para Israel, porque o Messias reinará sobre a terra e estará julgando todas as nações. Então será um ano extraordinário. Então nós vemos que Deus, irmãos, ele deu essa sentença, esse ultimato ao ser humano, e essa data para que ele se arrependa, para que ele viva com o Espírito ali até dar o tempo. Deu o tempo, segue-se o juízo de Deus sobre a humanidade, né? E depois a instalação do milênio. Bom, agora, vendo aqui, ó, os filhos de Deus como 7, não teria o porquê Deus dar esse ultimato à humanidade. Mas eu creio, né, que os filhos de Deus aqui são os anjos. Agora, quem são esses anjos? São os que caíram com Satanás, né? Quem são esses anjos? Esses anjos são os anjos que cuidavam da humanidade. Os anjos juízes, que tinham conhecimento, que vigiavam a terra e os seres humanos. Esses anjos foram que caíram. E aí, para entender esse conceito, tem que ler o livro que Judas cita. Vamos lá ver o livro que Judas cita. Eu acho que todos conhecem, mas vamos ler lá a carta de Judas. Uma carta bem curta. E eu vou lá direto aqui, ó. Tá? Capítulo 6, versículo 1, capítulo 6. Judas fala assim, ó: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou o seu lugar onde deveriam estar, né? Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo, cadê que eu me perdi aqui, ó? Até o juízo daquele grande dia. Depois ele vem aqui, ó. Depois ele fala do arcanjo Miguel, né? E aqui ele fala sobre autoridades, né? Aqueles anjos não guardaram o seu principado, né? Não guardaram a sua habitação, e o Senhor o reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E depois ele vai aqui embaixo, ó, falar assim, ó: porque desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E aí nós vemos que Judas cita esse livro, que é o livro de Enoque. Quem já leu esse livro de Enoque é algo extraordinário, apesar de o livro não estar tão completo, mas o que tem lá já traduzido é suficiente para que a gente entenda não só o livro de Enoque, mas também o livro de Jubileus. Também conta a história das sentinelas, né, dos vigilantes, os juízes, e mostra a decadência, que eles caíram, se corromperam, e essa corrupção trouxe algo terrível na terra, ao ponto de Deus julgar a terra antecipadamente ali para poder cortar aquilo que tinha sido feito. E o Senhor, ele julga a terra com o dilúvio. Ele observa em Noé, que Noé era homem justo nas suas gerações. Vamos ver que interessante, né? Noé era um homem justo nas suas gerações. Então agora começa a ficar interessante. Os filhos de Deus que descem para tomar as mulheres que bem queriam eram, na verdade, sentinelas, guardiões, né? Eram anjos que eram possuídos de grande poder e autoridade. Deus havia dado a eles o poder de julgar os homens, de auxiliá-los, vigiá-los e dar todo tipo de conhecimento aos homens no tempo certo, da maneira correta. Mas eles caíram e aí começaram a corromper toda a humanidade. E aí a gente vai vendo como que eram os dias de Noé que Jesus estava falando.
eram dias de corrupção no seu DNA. O DNA do ser humano estava corrompido. E essa corrupção, esses filhos que nasceram corrompidos, se tornaram gigantes, né? Eu esqueci até de ler, né? Vamos lá, vamos ler lá. Gênesis, né? Gênesis 6. Cadê? Gênesis 6. Que eu esqueci de ler, né? Que é muito importante. Ó. Gênesis 6. Oh, não. Gênesis 6. Ó, corrupção geral do gênero humano, né? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e de toda a imaginação dos seus pensamentos e de seu coração era só má continuadamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de haver-os feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha que interessante. Depois mostra a geração de Noé. Noé teve 3 filhos, que é Noé, Sem, Cã e Jafé. Mas olha que interessante. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor olhou para Noé e falou: não, Noé, de todos os homens que eu estou olhando, a grande nação todos se corromperam com os anjos, se corromperam. De alguma forma se venderam aqueles anjos, se corromperam. Ou deixaram-se corromper, casando-se com as filhas dos homens, dando as suas filhas a eles e vice-versa. O que Jesus falava lá em Mateus. Casavam-se e davam-se em casamento. Por que Jesus falava casavam-se? Né? Qual o problema de casar? Mas esses casamentos não eram bons casamentos, eram casamentos corruptos. A humanidade estava se corrompendo e aqueles anjos caídos tinham tanta fama que os filhos deles se tornavam heróis. E aí vem os deuses deste mundo. Olha que interessante, né? Aquelas sentinelas, aqueles anjos que tinham essa responsabilidade diante de Deus, da terra, a qual Deus deu autoridade para eles, a habitação deles estava ali. Eles corromperam toda a humanidade de uma forma terrível, ao ponto de Deus colocar lá, e o Senhor, na sua palavra, coloca lá, e o Senhor se arrependeu de havê-los colocado ali na terra, se arrependeu de ter feito ali o homem. Tamanha corrupção que houve naqueles dias. Olha que coisa interessante. Os dias de Noé, os dias de Jared eram dias terríveis. E nesses dias nasceram os deuses, os falsos deuses. E aí nós vemos por que adoram outros deuses, né? São esses deuses, esses anjos caídos são os deuses, né? Vamos sintetizar rapidinho, porque eu não vou demorar muito, eu vou fazer outro vídeo melhor. Esse é só um pedacinho. Porque há heróis hoje, né? Tantos heróis, você vê Marvel, DC, né? Tantos heróis. Mitologia grega, pega a mitologia grega. Vamos ver lá, desde Zeus, Hades, Poseidon, Perseu, Europa, Atlas e vários outros deuses, semideuses, né? A gente não vê isso na cultura grega. E de onde vocês acham que vem essa ideologia toda? Vem desses anjos caídos, semideuses, né? Os deuses que hoje o mundo adora são esses anjos caídos ainda. Alguns estão presos, estão totalmente presos, Deus os prendeu, mas eles continuam sendo clamados, adorados, ainda se fazem sacrifícios para esses deuses. Um exemplo interessante para você ver, ó, a cidade de Los Angeles. Por que será que tem essa cidade de Los Angeles? O que significa? Os anjos. As pessoas conhecem, né, os poderosos de hoje em dia, eles sabem quem são e adoram esses deuses falsos. E o Senhor abomina esses deuses, abomina quem adora a outro Deus.
E a gente vê que é interessante, né? Por que Deus iria perder tempo com deuses que não existiam? Não teria por que Deus perder tanto tempo falando para não adorar outros deuses, né? Para não fazer imagens de escultura. Não teria sentido Deus falar isso se esses deuses não existissem. Mas, pelo contrário, eles existem. Existiram e ainda existem, estão presos, e muitos dos seus filhos estão aí, ó, enganando o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O maligno está enganando a torta e a direita. Então esses deuses são verdadeiros, existem mesmo, esses deuses existem, mas são deuses falsos. Não são deuses que o Criador colocou, né? Colocou para a humanidade adorá-los. Não, não. Eles são deuses falsos, enganadores, traíram a confiança do Eterno, traíram o seu Senhor, abandonaram a sua habitação, corromperam a humanidade. E até hoje eles ainda continuam corrompendo, até geneticamente. Então, os dias que nós vivemos hoje são dias corruptos. Os dias de Noé, chegamos aos dias de Noé. Que Deus guarde a nossa vida, que o Senhor abra o teu entendimento, que você creia que Deus tenha aí nos dado sabedoria nesses dias para sabermos as verdades. Procure a verdade, estude, leia a Bíblia, peça a Deus graça. E esse assunto foi só uma pincelada, irmãos. Eu vou fazer vídeos mais elaborados para que a gente possa aprender um pouco mais da Bíblia, da história que muitos não querem entender. Mas nesses últimos dias o Senhor trará a verdade para os nossos corações. Deus abençoe, siga aí o perfil. Se estiver vendo pelo YouTube, deixa o like aí, se inscreve e eu volto para mais, hein, ó, tá bom? Espero que ficou bem claro, é muita informação para pouco tempo, mas é isso aí. Deus abençoe, em nome de Jesus.